Olá, tudo bem com você? Está começando o programa A Mensagem por Elas. Que privilégio nós estarmos juntas, não é mesmo? Neste momento aqui, para tudo. Eu sei que pode estar um pouquinho tarde, mas é nesse momento que vem bênçãos do céu para você. Então, trocou de canal, chegou na TV Novo Tempo, fica por aqui que a gente vai abrir a Bíblia juntas, porque tem mensagem do céu para mim e para você. Hoje nós vamos conversar sobre algo muito especial. A gente vai parar alguns instantes para analisar a nossa vida. Será que nós estamos inspirando para o céu? Será que as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas palavras, será que estão influenciando pessoas para mais pertinho de Deus ou para longe de Deus? Será que ao olharem para mim e para você, as pessoas conseguem ver o caráter de Cristo refletido a partir dos nossos comportamentos? Eu sei que o assunto pode ser pesado, eu sei que pode dar uma sacudida aí na sua segurança, né? De repente você achava que estava tudo bem, mas a mensagem do céu é muito clara para mim e para você e vem com bênçãos. Vem com presentes de bênçãos do céu para nós que conseguimos ler, dedicar tempo, parar tudo, mesmo na nossa correria, dedicar alguns minutos para estar na presença do Senhor. Então, não saia daí que eu já volto com a Bíblia, a palavra do Senhor, porque sim, hoje a palavra do Senhor tem um recado para você. Até já! Já estamos de volta com o programa A Mensagem por Elas. E a gente retorna desejando que a paz de Cristo invada a sua casa. Tome conta do seu coração, silencie a sua mente, acalme, respira fundo. Nos próximos minutos nós vamos aprender juntas da palavra de Deus para que a nossa vida seja mais leve, mais feliz e de acordo com os planos de Deus para mim e para você. E para começar esse programa, a gente começa falando de algo muito especial. Eu tenho aqui em minhas mãos um material muito precioso, que foi feito com muito carinho para você, que está aí do outro lado, cuidando do seu lar, dos seus filhos ou netos, influenciando com amor e com fé também cada coração ao seu redor. Eu quero te falar dessa revista muito especial, que foi criada com muito carinho, que é a revista que traz informações preciosas, né? Que vai trazer para a sua família um momento muito precioso. Esse material é diferente e pode fazer a diferença na formação espiritual dos pequenos que Deus confiou a você. Não sei se você tem filhos, tem netos, sobrinhos, vizinhos, né, primos, quem está aí pertinho de você, os pequenininhos. Essa revista é uma revista infantil do professor Rodrigo Silva, uma verdadeira aventura arqueológica. E está recheada, viu? De fé, conhecimento bíblico e descobertas emocionantes. Nessa jornada aqui, os pequenos, esses mesmos que estão aí próximos de você, eles acompanham o Rodrigo, o Afonso e o Caleb por lugares incríveis, como Jerusalém, o Egito e até as cavernas do Mar Morto. Tudo com linguagem acessível, viu? Pensada para eles. Histórias ilustradas e atividades interativas com essa revista. E aqui você vai ensinar a Bíblia de forma muito divertida, prática e vai comprovar em cada leitura, em cada história, em cada situação apresentada aqui, a comprovação real da arqueologia. E sabe o que é melhor? Vai criar memórias preciosas e espirituais com quem você ama. Então, se você quer ajudar os seus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos, os vizinhos, enfim, os pequenos que estão aí próximos a você, a crescerem com valores sólidos e uma fé verdadeira, essa revista aqui, ó, foi feita para você. E você pode receber em casa. Basta você pedir a sua revista agora, pelo WhatsApp que aparece aí, ó, na sua TV, na sua tela. O telefone é 12 98244 4449. 12 98244 4449. E quando você mandar a mensagem, você pede lá no WhatsApp para ser atendido por ali mesmo. Pede lá, eu quero ser atendida por aqui, vamos conversar por aqui, porque essa é uma forma muito fácil e rápida para que a nossa equipe possa fazer o seu cadastro e enviar aí na sua casa, sem custo algum, a revista Esperança. Isso mesmo, ela é gratuita, ela é um presente da Novo Tempo
para a sua família. Eu vou repetir o WhatsApp para você poder anotar e pedir, tá? Já pega uma caneta, corre lá, pega uma caneta, pega um papel, anota rapidinho, porque daí você vai conseguir ter esse material rico em casa para ajudar na formação espiritual dos seus filhos, seus netos, sobrinhos, primos, enfim, dos pequenos que fazem parte da sua vida. Anota aí, 12 982 44 4449. Aproveite, viu? Porque a fé que você planta hoje pode florescer por toda a eternidade. Pensou nisso? Já pensou que grande responsabilidade? A fé plantada por meio de ações, por meio de situações, de momentos preciosos como esse, lendo esse material, ela pode ser, ela será, ela frutificará para toda a eternidade. Vamos orar? Vamos orar juntos agora? Feche seus olhos então e ore comigo. Senhor Deus, Pai querido, obrigada por esse momento, obrigada por esse presente que a Novo Tempo preparou para cada uma das famílias que está aqui nos acompanhando, que certamente vai enriquecer a formação desses pequenos, vai plantar sementes que vão brotar, frutificar para a eternidade. Continue conosco ao restante desse programa, onde vamos abrir a Tua Palavra e que ela fale alto ao nosso coração, nos orientando de maneira prática a viver a nossa fé pertinho do Senhor, a alimentar aquilo que acreditamos de acordo com os princípios do Teu reino. Essas bênçãos te rogamos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Vamos juntos para a palavra? Já lemos, já mostramos a revista, já oramos, agora a gente vai para a palavra, abrir a palavra. Sabe por quê? Porque hoje tem recadinho para você. Tem recado especial para você parar um instante. Para com essa correria, com essa agitação. Chegou ao final da semana, está na hora de sentar. Para de trocar de canal, fica aqui comigo, porque nós vamos abrir a palavra de Deus. E da palavra virão orientações preciosas para o nosso dia. Sabe, a palavra de Deus ela só faz a diferença na minha e na sua vida quando nós tiramos tempo para ler e entender. Não basta apenas ler, é preciso abrir, ler e entender. Então, nos próximos minutos, é esse o nosso exercício, é essa atividade que nós vamos fazer enquanto estivermos aqui, juntinhas conversando. Nós vamos ler a palavra de Deus e vamos extrair orientações, lições preciosas para a nossa vida, para o dia a dia, sabe? Há muitas pessoas que gostam de falar que leem a Bíblia todo ano de capa a capa, leem a Bíblia inteira, já leram não sei quantas vezes. Que legal, que bacana, eu não sei se você é essa pessoa que já leu a Bíblia várias e várias vezes. Mas mais importante do que ler a Bíblia várias e várias vezes, é a gente ler trechos da Bíblia, entender e colocar em prática na nossa vida. Nós precisamos ser melhores depois de fazer a leitura da palavra de Deus. Nós precisamos parar, analisar pelo que a palavra de Deus mostra, como estão as nossas atitudes, como está o nosso comportamento dentro de casa, com o marido, com a esposa, com os filhos, como nós estamos nos relacionando e como a palavra de Deus está sendo colocada em prática nos meus relacionamentos. Aí sim a Bíblia se transforma num material precioso que vai fazer a diferença na minha e na sua vida. Então, leia sim a Bíblia, leia, mas se demore para aprender o que você leu e colocar em prática, porque é dessa forma que ela vai fazer a diferença. É dessa forma que ela vai transformar a sua vida na vida de alguém que inspira. Ela vai transformar a sua vida na vida de alguém que reflete os princípios do céu, na maneira de tratar as pessoas. Ao ler a Bíblia, colocar em prática, analisar, será que eu faço isso? Será que eu faço pouco ou será que eu faço muito? Ou será que eu não faço o que a Bíblia está dizendo? Ao fazer essa análise, e isso é importante cada vez que lemos a palavra de Deus, vai nos dar condições de entender o que eu preciso melhorar na minha vida. Quanto mais eu leio, quanto mais eu aprendo, quanto mais em prática eu coloco, mais perto de Cristo eu fico. Mais andando pelos caminhos que me levam para a eternidade eu estarei. Sabe por quê? Porque nessa vida só tem dois caminhos. O caminho que leva para o céu, para perto de Deus, e o caminho que leva para bem longe dele. Para bem longe dele. E a palavra de Deus, que nós vamos abrir agora, ela nos mostra como agir,
como nos relacionar, como conversar com as pessoas, o que fazer para escolher, essa é a palavra, escolher, porque a gente escolhe andar pelo caminho que me leva para a eternidade. Você entende isso? Nós fazemos escolhas todos os dias. Queremos estar no caminho que leva para a eternidade ou queremos estar naquele que nos leva para bem longe do amor de Deus? A Bíblia nos orienta a estar no caminho que leva para a eternidade. E quando nós estamos nesse caminho, a nossa vida inspira. Não é incrível isso? Não é incrível? Você conhece alguém que você gosta de estar perto porque o que a pessoa fala te motiva, te incentiva, te dá ânimo para continuar lutando, batalhando, crescendo, se desenvolvendo, se aproximando da palavra? Conhece alguém assim? Eu tenho muitas pessoas no meu coração que são dessa forma, que eu gosto de estar perto, porque ao estar perto, eu sinto que eu estou aprendendo. A vida dessa pessoa me inspira. Sabe, uma dessas pessoas é a minha avózinha amada, Dona Mercedes, uma italianinha desse tamanhozinho assim, muito querida, que se preocupa sempre com o outro. O outro sempre vem em primeiro lugar na vida dela. Então, tudo que ela fala, tudo que ela faz é para que o outro fique bem, é para que o outro se alimente, não passe frio, fique bem, fique feliz. Você conhece alguém assim? Conhece alguém assim? Eu não sei se você está assistindo a esse programa ao vivo aqui pela TV Novo Tempo ou se você está assistindo pelo YouTube, porque nós também estamos no YouTube, né? Se você estiver assistindo pelo YouTube, escreve para mim aqui. Tem alguém na sua vida assim? Que você gosta de estar perto, porque é alguém que inspira, é alguém que te faz sentir melhor, sentir acolhido, acolhida. Sabe, as pessoas são a obra-prima da criação, e foi por elas que Cristo se entregou. Então as pessoas, elas são preciosas para Deus e precisam ser preciosas para mim e para você. Principalmente aqueles que são da nossa família, que estão bem próximos a nós. E aí a gente fica pensando como que nós, mulheres adultas, estamos influenciando os nossos filhos, os nossos netos, o nosso marido, ou quem sabe você que é homem e acompanha a programação, está influenciando, inspirando sua esposa. Como nós estamos inspirando? Eu quero compartilhar com você, abrindo a palavra de Deus aqui agora, a história de um homem que foi inspirado por duas mulheres. Duas mulheres que fizeram parte da vida desse homem e o inspiraram. Fizeram a diferença. Abre comigo a sua Bíblia. Nós vamos lá para Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 1, verso 5. E diz assim, ó, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Olha que coisa mais linda esse verso. Não é lindo isso? Alguém falar para você assim, ó, eu sei que a fé que você segue, ou eu sei que os princípios que você vive, vieram da sua mãe, da sua avó, a sua família toda vive de acordo com esses princípios e a sua família te influenciou e hoje você faz a diferença na vida de outras pessoas. Não é precioso demais ouvir isso? Timóteo foi um jovem pastor e foi colaborador do apóstolo Paulo. Ele era conhecido porque tinha uma fé forte, genuína, uma fé que não veio do pai grego, mas sim da mãe dele, da mãe, Dona Eunice, e da avó dele, Dona Lóide. Duas pessoas preciosas na vida de Timóteo que fizeram a diferença. Olha o poder de uma mãe, olha o poder de uma avó que se rende aos pés de Cristo, que se entrega para Deus para fazer a diferença na vida da sua família. Timóteo foi um grande pastor. Timóteo foi um grande homem de Deus, mas ele teve uma influência que fez toda a diferença na vida dele. Uma avó e uma mãe
E aqui nessa carta, Paulo elogia a fé que habitava em Lóide e Eunice, a mãe e a avó de Timóteo. E foram elas que transmitiram a fé que elas tinham a Timóteo. Sabe o que isso sugere para mim e para você? O que isso deixa subentendido aqui, nesse início de carta, quando Paulo escreve? Sabe o que deixa dito para mim aqui sem dizer? Deixa dito que na casa de Timóteo havia espaço para Deus. Na casa de Timóteo havia espaço para a leitura da palavra. Havia espaço para oração. Havia espaço para conversas em torno da fé. Porque se assim não fosse, Timóteo não ia crescer com essa fé genuína elogiada por Paulo. Paulo sugere que na casa de Timóteo, o lar dele sofreu a influência cultural e religiosa do pai, que era grego, da mãe e da avó, que eram diligentemente fiéis, dedicadas a entender a palavra e semearam a fé na vida desse menino, que cresceu e se transformou num homem de Deus. Elas semearam a palavra de Deus e cultivaram as palavras de Deus no coração desse jovem, desde a infância. Sabe, elas focaram no ensino das Sagradas Escrituras. E aí vem uma pergunta para mim e para você. Aí vem uma pergunta, presta atenção. A mãe e a avó de Timóteo se dedicaram a ensinar para ele sobre a palavra de Deus. Ensinaram para ele sobre o céu, ensinaram para ele sobre os princípios do reino, sobre o amor, sobre a compaixão de Deus. Ensinaram para ele tudo que as Sagradas Escrituras trazem para mim e para você hoje. Elas escolheram, entende isso? Mesmo na correria do dia, na agitação das atividades do lar, que não deveriam ser poucas, assim como não são poucas para mim e para você. Quantas demandas nós temos dentro de casa, não é mesmo? Quantas atividades é lavar, é passar, é cozinhar, é arrumar, é ajeitar. E ainda além de tudo isso, é contribuir para que a harmonia da casa exista. É contribuir para que o nosso lar seja um pedacinho do céu aqui na terra. Então, quantas atividades e responsabilidades estão nos nossos ombros? Nós que somos mulheres, que temos um lar para influenciar. Porque sim, nós influenciamos. Agora, basta saber para onde nós estamos influenciando. Já pensou nisso? Cada palavra que você diz, cada vez que você chama a atenção do seu filho, do seu neto, cada instante em que você passa na presença deles, você está influenciando. Influenciando para o céu ou influenciando para longe do céu? Fica aí a pergunta. Que tipo de influências nós estamos sendo na vida daqueles pequenos que foram colocados na nossa presença, sob nossa responsabilidade? Sabe, desse texto que nós acabamos de ler aqui, eu quero extrair, depois de várias perguntas que eu acabei de fazer aqui para você, eu quero extrair 2 lições que essa história nos ensina. 2 lições preciosas. 2 lições que o comportamento de Lóide e Eunice, você já tinha ouvido falar nessas 2 mulheres? Elas são a mãe e a avó de Timóteo. Timóteo foi um grande pastor, um grande líder da igreja, um homem de fé, uma fé genuína, uma fé firme, porque ele recebeu lá na infância. Porque ele teve uma mãe e uma avó dedicadas, que o instruíram, o inspiraram, e aí Paulo elogia a Timóteo. A primeira lição, o primeiro ensinamento que essa história traz para mim e para você. Fé viva gera mais fé. Olha só, vamos voltar ao verso 5? Fé viva gera mais fé. Nós estamos na 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, e nós vamos ler novamente o verso 5. Olha só, diz assim, ó: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Para um minuto, para um instante. Olha aqui para mim. O que é uma fé sem fingimento? Já parou para pensar? A Bíblia é cheia de detalhes, não é?
E este detalhe é precioso nesse momento onde Paulo elogia a fé de Timóteo. Uma fé sem fingimento, é uma fé que é colocada em prática. Não é da boca para fora, é uma fé vivida, viva, prática, que faz a diferença. Como assim, Betina? O que significa isso? Significa dizer que aquilo que Timóteo falava era também aquilo que ele vivia na prática. Se ele orientava a perdoar, ele também era perdoador. Se ele orientava a falar com gentileza, ele também falava com gentileza. Você entende isso? Isso significa uma fé prática, uma fé sem fingimento, que é a primeira lição que a gente extrai dessa história, quando Paulo diz que pela recordação que ele guarda, a fé de Timóteo é uma fé sem fingimento. Como as pessoas têm visto a nossa fé, têm entendido a nossa fé a partir das escolhas que a gente faz, a partir das decisões que tomamos, das palavras que usamos. Tudo isso revela se a nossa fé é genuína, é verdadeira ou é uma fé fingida. E aí, como é a sua fé? É uma fé fingida, que vale só para contar para os outros, ou é uma fé verdadeira, prática, viva, que transborda na vida de outras pessoas? Sabe, a fé não fingida das mães e da avó, ou melhor, da mãe e da avó de Timóteo, foram fundamentais para moldar o caráter desse menino que se transformou num homem de fé. Sim, nós mães, nós avós, eu me coloco nesse mesmo lugar porque eu também sou avó, tenho 2 netinhas pequenas, nós fazemos a diferença na vida dos nossos filhos e netos. Nós somos capazes de moldar as próximas gerações. Se ao olharem para nós, eles reconhecerem uma fé genuína, que não é da boca para fora. Agora calma. Calma, não se desespere, não se apavore. Se até aqui você não sabia disso, se até aqui você não fez nada disso, calma. Enquanto há vida, há esperança, não é mesmo? Ainda está em tempo de mudar. É possível fazer diferente. Você pode pensar assim, mas Betina, meus filhos cresceram. Os meus filhos cresceram, eu já não tenho mais aquela influência que eu tinha como quando eles eram pequenos. Você pode conversar com eles, pode reconhecer isso e pode mostrar que daqui para frente você quer viver diferente, fazendo escolhas que revelam uma fé genuína na palavra, uma fé que reflete o caráter de Cristo. E se você já tem netos e ainda não se deu conta de como você influencia, está na hora de acordar. Está na hora de acordar e fazer a diferença na vida desses pequenos. Nós também podemos influenciar os adultos, os grandes, mas é com os pequenos que é a nossa grande responsabilidade, porque nós estamos moldando, criando novas gerações. Então essa é a primeira lição que a história, o exemplo de Lloyd e Eunice trazem, esses exemplos trazem para mim e para você, que somos mulheres, mães e avós. Vamos para o segunda lição, segundo ensinamento. Segundo ensinamento, legado de fé versus legado material. Eu tenho certeza que Lloyd e Eunice também cuidaram, né, de Timóteo quando ele era pequeno, com situações que ele precisava, situações materiais, roupa, alimento, brinquedos, materiais para a escola, eu tenho certeza disso. Agora, olha o que diz no verso 15 do capítulo 3. Diz assim, ó, vamos junto comigo? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15, diz assim, ó, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Além de cuidar de questões materiais,
que são necessárias na formação de uma criança, dos cuidados, né, da infância, da adolescência de uma criança, de um menino, de uma menina, a mãe de Timóteo e a avó de Timóteo também se preocuparam com o legado de fé. E essa pergunta que vem para mim e para você hoje, para a gente encerrar a nossa mensagem aqui. A história de Timóteo mostra que o maior legado que eu e você podemos deixar é uma fé viva, transmitida com amor, desde cedo. Uma fé não fingida, uma fé na prática. Ou seja, eu leio, eu aprendo, eu coloco em prática. O que vale para o outro, vale para mim. Na minha casa, nada que estiver fora dos princípios que a palavra de Deus orienta tem espaço. Não há espaço para fofoca na minha casa, porque a palavra de Deus orienta a gente a cuidar do próximo e não falar mal. Não há espaço para outras práticas que são contrárias ao que a palavra fala, porque na minha casa, eu como mulher, como mãe, como avó, como esposa, eu escolho fazer a vontade do Senhor. E escolho que a minha casa seja um lugar onde Cristo vai habitar comigo e com a minha família, aonde a presença dos anjos é bem-vinda e aonde nós vivemos como se fosse um pedacinho do céu aqui na terra. Você entende isso? Tomar essa decisão faz toda a diferença. Faz toda a diferença não só na sua vida, mas na vida do seu marido, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus sobrinhos e todo mundo que passa pela sua casa. Sabe, a nossa casa tem que ser um pedacinho do céu aqui na terra. E quando nós escolhemos viver uma fé genuína, não fingida da boca para fora, mas prática, atuante, viva, nós fazemos a diferença. E nós passamos a influenciar crianças, adultos, a influenciar, a inspirar para o céu, porque esse é o grande objetivo. A vida nessa terra, ela é passageira. Então, todos os momentos que nós temos aqui, nós precisamos aproveitar para influenciar as novas gerações para a eternidade. Sabe por quê? Porque sim, Jesus está voltando para nos buscar, para vivermos a eternidade com Ele. E os nossos filhos e netos precisam saber disso e precisam começar a fazer escolhas que apontem para a eternidade a partir de hoje. Então, sim, cuidado com as suas palavras, com a forma como você usa. Escolha momentos na sua rotina para privilegiar a oração, a leitura da palavra, momentos onde você e a sua família estarão na presença do Senhor, e isso fará toda a diferença na formação dos seus filhos, dos seus netos, eu tenho certeza. Vamos orar e agradecer? Oremos então. Senhor Deus Pai amado, muito obrigada por este momento, muito obrigada pela Tua palavra, nos inspira e nos dá sabedoria para que possamos fazer a diferença na vida da nossa família e preparar a nossa família para viver a eternidade ao Teu lado. Essas bênçãos te rogamos em nome e por amor de Jesus. Amém.